Existe um encantamento na cabeça das pessoas de que existe aí um conjunto de leis, normas, constituição, ou seja, existe um ordenamento jurídico e que o Poder Judiciário obedeceria esse ordenamento jurídico para dar decisões. Não é bem assim. O Poder Judiciário, na verdade, ele simplesmente utiliza leis, teorias jurídicas e o ordenamento jurídico para responder as questões de acordo com aquilo que eles já querem. Então imagine o seguinte, imagine que chegou lá na mão do STF uma solução a respeito do Lula pode ou não pode ser candidato. Chegou isso lá no TSE. Vocês lembram do que o Barroso falou? Eu vou resolver isso, é questão de honra. Na hora que o Barroso falou que ia resolver que era questão de honra, alguém aí imaginou que o Barroso ia procurar leis para poder ver se o Lula tinha ou não tinha o direito de ser candidato, gente? Vamos cair na real, peraí. O Barroso virou e falou, eu vou resolver isso, é questão de honra. No momento que o Barroso falou que ia resolver aquilo e era questão de honra, ele não falou assim, eu vou procurar a lei para ver se o Lula tem ou não tem o direito de ser candidato. O Barroso falou, eu vou garantir que o Lula não seja candidato. O que o Barroso foi fazer naquele momento? Ele foi procurar dentro das leis e das teorias e da Constituição fundamentos para aquilo que ele já acredita. Imagine você que tem toda uma conjuntura e que esse Barroso, ele, no momento que ele recebeu esse processo para julgar se o Lula pode ou não pode ser candidato, ele já decidiu que o Lula não pode ser candidato. O detalhe agora é o que ele vai escrever naquela peça dele para justificar. Aí nós temos teorias que, por mais que possam ser bizarras, que justificam tudo. No momento que o Sérgio Moro vai decidir, olha, essa prova pode ou não pode ser utilizada pela acusação? Ah, mas ela não pode ser usada de acordo com a lei brasileira. Ele busca uma lei americana para admitir aquilo. Por quê? Porque ele já decidiu que pode. Ele não está avaliando o conjunto de leis brasileiras e teorias e etc. para ver se pode ou não pode utilizar aquela prova. Ele quer que aquela prova seja utilizada para condenar o Lula, porque o Sérgio Moro ele já recebeu o processo do Lula com o Lula condenado. O que significa que não interessam as provas produzidas pela defesa. O Lula já estava condenado. O trabalho jurídico do Sérgio Moro naquele momento era procurar fundamentações para colocar na decisão dele por que o Lula estava condenado. Porque condenado o Lula já estava. Então, quando você pensa, olha, teoria da mutação jurídica, né? Vamos pensar, se a gente pensar na questão da mutação jurídica, de pensar que a Constituição tem que ir se adaptando à sociedade. Então quer dizer que hoje nós vamos adotar a pena de morte porque a Constituição tem que se adaptar à sociedade e a sociedade agora quer a pena de morte, tem muito bandido aí gastando dinheiro público nas cadeias, mas essa não era a intenção do Constituinte. Se for assim, a gente tem que fazer outra Constituição. Mas os ministros, eles podem tudo naquilo que os fortalece. E não tem absolutamente nada a ver com Deus. O que fortalece ministros, desembargadores e juízes é opinião pública, mídia na Rede Globo e dinheiro no banco. Então, o que vai fazer o ministro decidir? É ele ter certeza que aquela decisão dele vai soar bem para ele na mídia, aquela decisão vai ajudar ele a vender mais livros, aquela decisão vai fazer ele ser contratado para mais palestras, vai fechar mais negócios, enfim, esse tipo de coisa que pesa. A qual teoria que vai ser utilizada? Eles vão buscar várias teorias, tem teoria para tudo, tem teoria para o cara justificar aquilo que ele quiser. Olha, se você quiser buscar dentro dos princípios norteadores da Constituição e cruzar com outras teorias e buscar inclusive na Bíblia, você vai conseguir condenar determinadas pessoas à morte. Ah, não, mas a Constituição deixa claro que é só em caso de guerra declarada. Aí o ministro do STF vai falar que a guerra contra o tráfico é uma guerra declarada dentro do Brasil e que a intervenção no Rio de Janeiro pode ser entendida como uma guerra declarada, o que justifica a aplicação da pena de morte. Mas peraí, se o ministro no final das contas falou isso, quem vai falar que não vale, né? O ministro falou, tá falado. Então, o brasileiro tem que entrar nesse processo de desencantamento com o Poder Judiciário e parar de tentar ver o Poder Judiciário como sendo um poder imparcial que julga conforme as leis. Não, o Poder Judiciário julga conforme os próprios interesses. Então, para que serve a lei? Para o Poder Judiciário buscar os subsídios para responder aos interesses deles. Eu vou contar para vocês uma história super bizarra que aconteceu. Quem tiver vontade de se aprofundar mais, procure. É a respeito da cidade de Mococa. Na cidade de Mococa, uma mulher usuária de drogas, ela foi condenada à esterilização. Isso não pode na Constituição brasileira, sob hipótese alguma, mas
O Ministério Público pediu, o juiz assinou embaixo, condenou. Quando os juízes de segunda instância, ou seja, os desembargadores, revogaram essa decisão, a mulher já estava esterilizada. O que eu quero dizer com isso? Se aquele juiz tivesse condenado à morte, ela tinha morrido. Por mais que possa ser absurdo. O que é o direito, gente? O direito é o que o juiz diz. Aí o juiz lá, ele cismou que, de acordo com o Ministério Público e de acordo com a cabeça dele, aquela mulher era indigna de continuar fértil porque ela era uma mulher usuária de drogas, não se sabia se ela seria uma boa mãe no futuro. Isso aí é discutível. Só que o detalhe é que a Constituição não permite aquilo que a gente chama de esterilização eugênica. Você não pode sair esterilizando as pessoas simplesmente porque você acha que no futuro os filhos daquelas pessoas vão sofrer. Mas o juiz falou, tá falado. Então, o brasileiro precisa entrar nesse desencantamento a respeito do Poder Judiciário e parar de pensar que por detrás de um juiz existe um santo que julga conforme a lei, que não tem interesses pessoais. Aí o brasileiro consegue perceber que o que está acontecendo no Brasil hoje é uma grande balela, né? Juízes, desembargadores e ministros procurando nas leis formas de justificar aquilo que eles decidiram. Eles já têm a decisão. Quando chega lá uma determinada questão jurídica, os caras já sabem o que vão responder. Eles não vão estudar a lei e não estão querendo saber da lei, no que a lei responde a respeito daquilo. O que eles querem é responder de acordo com a convicção deles e depois procurar na lei as fundamentações para justificar aquilo que eles querem.